quando as portas do inferno, ou o que fazer para que as portas do inferno não prevaleçam na nossa vida pessoal, na vida da igreja, na vida das nossas famílias. Então, na primeira mensagem, eu entendi que deveríamos explicar um pouco, porque é tão pouco tempo que a gente não consegue trabalhar todos esses temas todos de uma vez, o que eram as portas do inferno e o que significa essa palavra inferno. A palavra inferno tem tantos significados que ele foi se tornando uma palavra vazia. À medida que o tempo foi passando, ela foi ganhando camadas e conotações as mais diferentes. De tal maneira que hoje a palavra inferno não tem nenhum sentido e nenhum significado para as pessoas. Alguns, quando a gente fala essa palavra, eles morrem de medo, né? Outros nem dão importância. Isso nem existe. E aí o conceito bíblico da palavra vai perdendo o sentido e o significado. Então eu falei sobre 3 dimensões do inferno. O primeiro, o inferno existencial. Eu usei a ilustração da figura de Manassés, que aqueles que não conhecem podem conhecê-la, segundo Crônicas, capítulo 33. A história de Manassés é uma história incrível. Manassés assumiu o reinado de Israel com 12 anos, e ele era filho de um homem maravilhoso, foi o pai dele, o rei anterior, era um homem bondoso, um homem que amava Deus, que fez um reinado maravilhoso. Mas o seu filho, o rei era Ezequias, o seu filho Manassés foi terrível, um filho que fez o pior que podia se fazer para o povo de Israel. Profanou o templo, enganou as pessoas, instituiu a prostituição como parte dos cultos, misturou a religião judaica com as demais, um homem terrível, e terminou que no final, numa parte da vida dele, ele resolveu que para adorar os deuses e invocar os demônios e os capetas que ele invocava, que tinha que sacrificar os filhos num lugar chamado Gená, que é de onde veio a palavra inferno, ou Vale de Inom. E esse lugar, então, era um lugar onde se queimava o lixo da cidade de Israel. E Manassés, então, levava os seus filhos e sacrificava os seus filhos sobre as pedras. Assim era Manassés, vivia um inferno existencial. Até que um dia, ele se arrependeu, foi preso, foi levado para a Babilônia, e na prisão, foi amarrado no seu nariz por uma argola, levado preso, e na prisão, então ele se arrependeu, até que ele se arrependeu. Então Deus veio e, arrependido, ele se voltou para Deus, se arrependeu, voltou para Israel, a terra dele foi, os bens dele, a terra dele foi devolvido, o reinado devolvido, a família devolvida, e ele teve uma vida nova e restaurada. Muitos vivem esse inferno existencial, e eles precisam de um até que, para que a vida deles se modifique e mude. E eu espero que você, se porventura você, claro, eu acredito que você não chegou onde chegou Manassés, você está bem antes, mas que haja um até que na sua vida, na sua existência, para que você se volte para Deus e viva para Ele, e não viva mais esse inferno existencial. A segunda ideia ou proposta ou percepção que a gente tem na palavra de Deus sobre o inferno é um inferno relacional. E esse inferno relacional eu tomei como exemplo a parábola do credor incompassivo, que é uma parábola muito simples de ser explicada. O rei tinha várias pessoas que lhe deviam, e o rei então tinha uma espécie de um credor assim geral de todo mundo, que cobrava de todo mundo e negociava com as pessoas para fazer o pagamento para o rei. Mas esse geralzão aí, esse chefe, ele também devia para o rei. Ele pegava o dinheiro e às vezes ele demorava para entregar para o rei.
Mas aí ele foi ficando numa situação difícil e teve que procurar o rei para pedir perdão para as dívidas dele, pessoais dele. E o rei então disse: olha, a sua dívida é muito grande, mas eu vou perdoar você. Você está perdoado, fica tranquilo, você está tudo em paz, está tudo quitado, você não deve mais nada, está tudo pago. E aí ele voltou para a vida normal dele. E na vida normal dele, ele tinha que cobrar os demais, negociar, lidar com os demais. E um deles foi até a esse credor, o chefe dos credores, e pediu perdão pela dívida. E ele achou horrível aquilo, o chefe, né, dos credores, e falou: olha, você me deve muito. E apesar do rei já ter me perdoado, né, ele imaginou, eu vou cobrar de você, eu vou ter um lucrinho aí em cima de você. E determinou que ele deveria pagar tudo, até o último centavo. Aí os demais que testemunharam aquela cena da cobrança do chefe para aquele credor, foi até o rei e disse: rei, aquele credor que o senhor perdoou, olha o que ele está fazendo com aquela pessoa, vai separar a família dele, vai cobrar tudo até o último centavo. O rei o chamou e disse: olha, eu perdoei você em todas as coisas e você não perdoou. Então, se você não, agora você vai ficar num determinado lugar e você vai ter que me pagar tudo até o final. Bem, o que eu deduzi é que existe um inferno existencial quando você não é capaz de amar e de perdoar as pessoas. E muitas pessoas vivem assim. Elas são perdoadas por Deus, elas são agraciadas por Deus, mas são pessoas incapazes de viver um relacionamento com perdão. Então elas tratam mal as pessoas, elas agridem as pessoas, elas humilham as outras pessoas, elas são insensíveis à dor humana, até que haja uma mudança na vida da pessoa, ele conheça quem é Jesus. Então, quando você entende, compreende, aceita, crê, recebe a pessoa de Jesus, você começa a crer nesse perdão de Deus. E quando você é perdoado por Deus, você começa a ganhar essa capacidade de perdoar o outro. Essa capacidade divina, maravilhosa, de perdoar o que é imperdoável. Então, aqueles abusos que você sofreu, aquelas violências, aquelas agressões, aqueles desprezos, aqueles abandonos que você foi sofrendo, às vezes que veio lá da sua infância, você, quando conhece Jesus, você vai ganhando esse milagre de ser capaz de perdoar. Por quê? Porque você crê no perdão de Jesus na cruz do Calvário. Duas percepções do inferno. Hoje a gente vive um inferno relacional, a maioria das pessoas vivem isso, mesmo pessoas que frequentam as igrejas, elas estão completamente perdidas, porque elas não entendem quem é Jesus e o que Cristo fez na cruz por elas. Por isso elas são implacáveis com os outros. São pessoas que carregam culpas e raivas. Hoje, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a ideia de quem é Jesus e o que tem isso a ver com a igreja. Porque, às vezes, a gente vai se reunindo e vai participando e não entende muito bem o que é a igreja. Anos a gente frequentando, às vezes, um lugar, ou frequentando alguma igreja evangélica, ou alguma religião, e nós ficamos um pouco confusos, e como eu disse no início, as palavras elas vão mudando de sentido. A palavra igreja era uma palavra muito comum na época de Jesus, apesar dele ter usado a palavra só 2 vezes. E uma das vezes que ele usou foi quando ele disse que sobre as portas do inferno, ele edificaria a sua igreja, que a igreja resistiria e ele edificaria a sua igreja.
E essa palavra tem um contexto, um sentido da palavra grega. Entre os gregos, especialmente em Atenas, eles usavam essa palavra para designar um encontro que eles tinham, uma reunião que eles tinham na cidade de Atenas. A cidade, quando era uma cidade menor, cerca aí de 1.500 habitantes, 2.000 habitantes, eles já tinham essa concepção da democracia. Então, eles usavam essa palavra para chamar as pessoas para uma reunião na praça central de Atenas. Então, vocês imaginem, chegavam a um determinado horário, eles saíam avisando nas ruas, diziam, olha, vocês todos devem ir para a praça, porque ali nós vamos discutir alguns pontos e algumas questões que nós temos que resolver aqui na cidade. E eles iam. Então, a ideia era sair de dentro das casas e ir para a praça para se encontrar. Essa era a ideia inicial. Com o tempo, à medida que a cidade foi crescendo, eles foram instituindo uma espécie de um conselho para organizar a própria reunião e para eles darem as instruções. Aí nasceram o cônsul, o procônsul romano, ateniense e assim por diante. Então, era uma reunião na qual as autoridades da igreja discutiam as leis com as pessoas e davam as instruções e a orientação para as pessoas. E essa ideia grega de igreja tomou conta da mente das pessoas, de tal maneira que hoje as pessoas confundem, por exemplo, uma reunião dessa aqui com uma igreja. Um ajuntamento de pessoas, as pessoas, eu vou na igreja. Não é assim que vocês falam? Você vai na igreja hoje? E a gente fala, eu vou. Então, nós pensamos que essa reunião aqui é a igreja. Mas ela não é a igreja. Ela é uma parte de um processo da igreja. E da igreja, ou o sentido da igreja no sentido que Jesus falava, era muito diferente do que a gente pensa hoje. Então, eu gostaria de trabalhar um pouquinho essa palavra. Quando Jesus falava assim, eu edificarei a minha igreja, ele estava dizendo assim, eu edificarei o nosso encontro. Eu vou estar lá, porque onde estiverem 2 ou 3 no meu nome, eu vou estar presente. E aí, eu vou construir a minha vida em vocês, eu vou instruir vocês, eu vou trabalhar o coração de vocês, para que vocês mudem, para que vocês sejam diferentes dos demais. Era isso que ele estava dizendo. Então, isso não tem nada a ver com essa igreja histórica, com essa denominação, ou com as denominações, ou com essas coisas, com os templos. O que Jesus estava falando não tinha nada a ver com isso. Não tinha a ver com esses interesses políticos, econômicos, que as igrejas, de um modo geral, têm. A igreja, nesse sentido histórico, institucionalizado, ela é um fenômeno humano, que começou com um rei romano chamado Constantino, que espalhou e estabeleceu o catolicismo, e aí, no caso, ele até ganhou o segundo nome, o catolicismo romano, ao longo do mundo, ao longo da história, e foi tendo dissensões as mais variadas, de tal maneira que chegou nisso que nós somos hoje, o protestantismo e assim por diante. Mais uma vez, isso não tem nada a ver com o que Jesus queria dizer, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. Então, como todo fenômeno humano, tem muitos enganos no meio disso. É por isso que, como pastor, e me sinto responsável por ter esse entendimento, ainda que isso aparentemente possa trazer, eu quero ser bem claro, porque eu tenho certeza que não trará, possa trazer algum prejuízo, alguém não gostar muito e falar, o pastor é muito firme, não tem problema. Eu tenho um compromisso com o Evangelho e vou ensinar o Evangelho a quem vier nesse lugar. É minha responsabilidade diante de Deus. Então, eu quero colocar o texto ali no telão, que é o texto de Mateus, capítulo 16. Você pode abrir o seu celular, hoje eu acertei, e pode abrir a sua Bíblia também, se você trouxe. Mas você pode abrir o celular, desde que você use o celular para ler a Bíblia, tá? Não é para ficar zapeando, entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando, né? É para ler a Bíblia.
Então, abra aí na Bíblia online, né? Bible Version, pode abrir. Fica à vontade. Mateus 16, de 13 a 20. Mas eu não vou ler aqui, eu vou fazer uma paráfrase do texto. Eu quero apenas que vocês acompanhem. E isso vai exigir um certo esforço de quem está controlando para colocar ali no telão, para ele me acompanhar mais ou menos. Porque eu vou fazer uma paráfrase. Uma paráfrase, a gente faz uma leitura já interpretando o texto, para a gente ganhar tempo e ficar um pouco mais fácil para você. Vocês podem dizer amém? Ou a gente precisa ler assim, a Bíblia, vírgula por vírgula? Amém? Amém. Depois, se você achar que a minha paráfrase não ficou muito clara, a gente conversa, eu vou tentar te ajudar. Então, é assim, começa no versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipos. Cesareia era o pior lugar do mundo que Jesus poderia ter escolhido para anunciar quem ele era, ou para permitir ele ser conhecido. Indo para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Os discípulos responderam: eles dizem que você é João Batista, que havia sido morto alguns dias antes, e que você agora encarnou Jesus. Eles estão dizendo isso a seu respeito. Dizem que você é Elias. Morreu aí uns 4 séculos atrás, estão dizendo que você é a reencarnação dele. Outros dizem que você é Jeremias, o profeta chorão, porque você deu uma passeada em Jerusalém, você ficou tão espantado com a cidade, e começou a chorar com os pecados da cidade, por ela matar profetas, que eles estão dizendo que você é Jeremias, o profeta chorão. E alguns dizem que você é apenas um profeta, nada mais do que isso. Então, Jesus, olhando, disse: e vós, o que dizeis que eu sou? Aí então, houve um silêncio, ninguém respondia, ninguém falava nada. Aí Pedro foi tomado por alguma coisa que veio dentro dele, que ele não sabe de onde apareceu, que ele não sabe como surgiu, ele não pode explicar como, alguma coisa foi tomando a mente, o coração dele, naquele silêncio que ele não resistiu. Ele olhou para Jesus e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, olhando para Pedro, disse assim: não foi carne nem sangue que te revelasses, mas o meu Pai o revelou. Então Jesus continuou e disse: bem-aventurado tu és, porque não foi carne, não foi a sua inteligência, não foi a sua capacidade, não foi o seu poder, não foi a sua frequência na igreja, não foi os dízimos que você dá, não foi nada do que você faz, foi o meu Pai que te revelou. E sobre essa sua fala, sobre esta pedra, sobre esta confissão, sobre essa loucura que brotou em você, e fez você me ver como filho do Deus vivo, e fez você entender, e compreender, e crer, e aceitar que eu sou o filho do Deus vivo. Sobre esta confissão, eu vou edificar a minha igreja. Sobre isso que brotou do seu coração, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Sobre ela, a minha igreja, nunca sem ela, nunca sem a confissão, nunca sem alguém confessar que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. A minha igreja, única, que não se divide, que não é possível de ser medida na face da terra, que não é possível se contar, que vai além da história, que não é verificável. Esta igreja será como o trigo
e o joio, elas vão estar juntas. Mas eu, disse Jesus, eu vou edificar a minha igreja. Portanto, quando vocês conviverem como igreja, vocês não devem fazer julgamentos e achar que um crê e o outro não crê. Fiquem tranquilos, porque eu vou edificar a minha igreja, no coração de cada um. Então não se julguem, porque aqueles que eu edificar, as portas do inferno não vão prevalecer na vida deles. Quanto a ti, Pedro, bem-aventurado você é. E todos, como você, que crerem que eu sou filho do Deus vivo, e que tiverem essa consciência que eu sou filho do Deus vivo, eu vou dar a condição de perdoar. Eu vou dar as chaves do reino dos céus a você, ou a vocês que crerem. E tudo que vocês ligarem aqui na terra, eu vou ligar no céu. E tudo que vocês desligarem aqui na terra, eu vou desligar nos céus. Por isso, quando vocês se reunirem, 2 ou 3, e vocês ligarem aqui na terra, e vocês conectarem comigo, e vocês trabalharem a meu favor, e vocês concordarem comigo, com o meu reino, tudo que vocês fizerem a favor do meu reino aqui na terra, juntos, eu vou ligar nos céus. Quando vocês se desligarem da maldade, do ódio, da violência, de tudo que não tem nada a ver com o reino dos céus, eu vou desligar lá nos céus. Vocês não vão desligar as pessoas, vocês vão se ligar, ou vocês vão se desligar. Eu vou dar a chave dos céus para vocês se ligarem e para vocês se desligarem. Quando vocês perdoarem uns aos outros aqui na terra, eu vou estar ligado a vocês. Quando vocês se amarem uns aos outros aqui na terra, eu vou estar ligado a vocês lá nos céus. Quando vocês se odiarem aqui na terra, eu vou estar desligado de vocês. Quando vocês não se amarem aqui, eu vou estar desligado de vocês. Quando vocês deixarem a maldade de vocês brotarem no coração de vocês, e não encherem a vida de vocês da minha vida, eu vou desligar vocês dos céus. Então, quando vocês ligarem aqui na terra, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a vida de vocês. Essa é a leitura parafraseada, tá bom? Então eu fiz a leitura da Bíblia. Agora nós vamos começar a pregar. Prontos? Preparados? Cadê aquele sorrisão de quem está preparado? Vamos ver, né? Se fosse numa outra igreja, eu falar, vocês falam amém? Amém? Amémzinho assim, foi mais ou menos, pastor. O senhor leu, fez uma paráfrase aí tão além do que está na Bíblia, que parece que eu estou lendo uma outra coisa. Mas é assim que eu leio a Bíblia. Eu vou lendo, vou trazendo os outros textos, vou entendendo. A Bíblia, gente, precisa ser lida de acordo como Jesus lia. Ou melhor, de acordo como ele falava. E as coisas que eu falei aqui são coisas que Jesus falou em outros lugares. Eu só ampliei um pouquinho. Então, primeiro eu quero afirmar o seguinte, que Jesus estabelece o fundamento da igreja em Cesareia de Filipe. E como eu expliquei para você, Cesareia de Filipe era uma cidade terrível. Imagina uma cidade cheia de pecado, cheia de gente violenta, de gente agressiva, de gente nervosa. Imagine uma cidade cheia de pecado. Eu não vou nomear os pecados aqui, porque vocês já imaginam. Pecado na rua, pecado na praia, pecado em tudo quanto é lugar. Vocês já pensaram numa cidade assim? Não, vocês pensaram.
No Brasil, a gente, apesar de ser um momento triste, né, a gente não deveria nem estar se referindo a isso, mas uma cidade que, quando a gente pensa assim, pensa numa cidade difícil, ruim, Rio de Janeiro, difícil de viver, a maldade espalhada em tudo quanto é lugar. Se você pensar nos Estados Unidos, aqueles que não conhecem, a cidade você pode chamar, não é Las Vegas não, é Miami. Pena de morte, mas mesmo assim, a violência, o crime, é uma coisa indescritível. Na cidade de Miami, as pessoas vivem num estado quase de torpor por causa do pecado. Assim era Cesareia de Filipe. Aí você pensa assim, graças a Deus, eu moro em Maringá. Que cidade gostosa, que cidade maravilhosa, não tem violência, não tem problema, eu estou bem. Mas onde Deus se revela? Deus se revela aonde superabunda o pecado. Aí você, então, eu não tenho chance, porque eu sou tão bacana, eu não sou tão pecador assim. Aí você diz, gente, mas eu frequento a igreja, será que eu sou tão pecador assim? Eu vou na igreja, aquela igreja lá, o pastor é linha dura, prega um sermão difícil, eu não preciso tanto assim, eu não sou tão pecador. Mas a palavra de Deus ensina que Deus se revela aos que reconhecem que são pecadores e se quebrantam diante dele e se arrependem. Você tem que olhar para a sua vida e dizer assim, se há uma pessoa que não merece ser habitado por Deus, sou eu. Eu afirmo isso a vocês, eu não mereço, e tenho consciência disso. A maldade, as coisas ruins, tantas coisas já passaram na minha cabeça, tantas coisas horríveis, quantas vezes as portas do inferno existencial prevaleceram na minha vida, mas Ele, na sua graça, me alcançou, e tem havido uma transformação a cada dia, e eu estou esperando assim me tornar um velhinho, cheio da graça de Deus, bondoso, amoroso, paciente. Eu estou orando para isso acontecer, a cada dia. Então essa é a primeira afirmação. A segunda, agora nós vamos começar a definir a igreja. A igreja nasce na pessoa, mas ela tem uma origem em Deus. Então, os discípulos, eles tinham uma visão, como eu li, né? Uma visão reencarnacionista, assim, espiritista, de uma influência a respeito da pessoa de Jesus. Eles achavam que Jesus era quase um profeta. É por isso que Jesus se dirige a ele e não se importa com o povo. Jesus não responde ao povo, Jesus não discute com o povo, Jesus não vai para a mídia e começa a dizer assim, explica para eles que eu não sou profeta. Diz para eles que eu não sou médium, espírita. Explica para eles que eu não sou isso ou não sou aquilo. Não, Jesus se dirige a eles e diz assim, mas vós, você pode repetir comigo? Mas vós, vamos de novo? Mas vós, o que dizeis que eu sou? Então, quando Jesus faz isso, ele faz um corte, é uma adversativa, ele separa a multidão das pessoas, ele se dirige, ele torna singular a pergunta dele, e vocês, ou e você, o que você diz que eu sou?
Então, quando ele faz isso, ele está exigindo uma resposta. Ele está perguntando. Ele está dizendo assim, é para você, é singular. A segunda definição de igreja é assim, a igreja nasce quando eu respondo quem é Jesus. Mas vós o que dizeis que eu sou? E aí eu respondo. Eu respondo assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vocês podem repetir comigo agora? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí você responde. Você diz quem é Jesus. A igreja, ela surge quando você diz mais vós. Quando você ouve a pergunta e você responde. Ela nasce em você, mas ela tem origem nos céus. Essa pergunta vem de Deus para você. E você responde. Quando você responde, você diz quem é Jesus. Você afirma quem é Ele. Mas vós, Ele não se importa com o povo não interessa, o povo não convive com Jesus, o povo não anda com Jesus, a multidão não anda com Jesus. Mas vós o que dizeis que eu sou? E se você não responder quem Ele é, você nunca vai conhecê-lo e nunca saberá o que é a igreja. Jesus, Ele nunca falava dele. Ele nunca chegava assim para as pessoas e falava: gente, estou aqui, uma boa noite para vocês, vim me apresentar para vocês, eu sou Jesus, o Filho do Deus vivo, vocês podem ver como eu sou bonito, bem vestido, bacana, e olha, vocês precisam crer em mim, porque eu sou um cara legal, eu vim dos céus, vocês não acreditam muito, mas em tal, eu estou aqui. E ele não se apresentava assim. Quando alguém queria saber quem ele era, ele falava assim: vem e vede. Vem e me experimenta, vem e me conheça, vem, olha como é que eu vivo, como é que eu sou, o que é que eu faço. E não tinha um pacote, agora nós vamos explicar quem é Jesus. Não, as pessoas eram tomadas pela experiência de vê-lo, de conviver com ele, de ver o que acontecia com ele, e de repente Deus começava a falar com a pessoa. Era um momento especial, diferente, novo. Vem e segue-me, vem andar comigo, vem conhecer, vem viver, vem pensar como eu penso. Eu vou corrigir você, vou te ensinar, porque eu sou Deus. É por isso que ele falava com as parábolas. O que é a parábola? É um jeito de contar e de mostrar uma verdade. E vós, o que dizeis que eu sou? Terceira definição de igreja. A igreja é a resposta humana à habitação de Deus em nós. Nós somos habitados por Jesus e respondemos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí, quando a gente fala isso, as pessoas falam: pastor, mas esse negócio é muito difícil. É difícil de entender. É difícil de saber quando que Deus se revela a mim. Agora, eu vou tentar mostrar para você o que aconteceu com Pedro. Vocês imaginem Pedro. Pedro está ali, criado na igreja, né, na religião judaica, né? É como nós, né? Nós nascemos num berço católico. Você já nasce, os primeiros passos que você dá, você já sabe fazer o sinal da cruz. Eu mesmo não sei, né? Não sei direito. Então você já nasce sabendo isso. Você vai crescendo, aprendendo essas coisas da igreja, da religião. E se você nasceu numa igreja evangélica, você já nasce sabendo os versículos bíblicos, principalmente Deus é amor, né? Esse todo mundo sabe na igreja, né? Deus é amor, né? Você sabe. E você vai nascendo e vai criando essa mentalidade religiosa. Aí você vem todo domingo e você ouve um sermão que diz como é que você tem que se comportar. Aí você se comporta igual crente.
Aí você fala, agora eu estou consagrado, agora eu estou crente, porque eu não falo mais palavrão, eu ando bonitinho, eu sou todo certinho, eu faço todas as coisas certas, eu não maltrato ninguém, agora eu sou crente, você pensa. Aí, você nasce assim. Mas, gente, essas coisas que a gente sabe fazer aqui, até os bons ateus sabem. Eles também sabem cantar hinos, eles também sabem falar alguns versículos da Bíblia. Alguns deles conhecem até a Bíblia. Tem uns ateus que gostam de conversar comigo. Tem ateus que, quando me encontram, eles me beijam. Vocês acreditam nisso, gente? Outro dia encontrei com um deles, um grande amigo, um professor renomado aqui na cidade. Ele me encontrou, me abraçou, nós trocamos livros, né? Eu dou livros para ele, ele me dá. É uma pessoa maravilhosa, mas não entendeu ainda quem é Jesus. Os bons ateus. Aí todo tipo de gente sabe essas coisas da religião. E foi assim com Pedro, uma loucura. Pedro era um religioso, cumpria tudo, fazia tudo certinho, cara bom, bacana. Aí de repente ele convive com Jesus, 3 anos, vendo Jesus, como é que ele andava, o que ele fazia, e Jesus lá, aquela figura, né? Aquele cabelão provavelmente, né? Aquela barbona, né? Aquele sujeito com poeira na barba, não tinha esses cremes que vocês passam hoje aí na barba, né? E não tinha máquina para ficar igual eu, assim, né? Não tinha nada, era uma loucura, né? Vocês imaginem Jesus andando, convivendo com Pedro, aí Pedro olhando para ele, de vez em quando Jesus dava uma cuspida assim na poeira, pegava a poeira, passava no olho do cara, falava, vai que você vai ser curado. Vocês imaginem Pedro vendo aquelas coisas. Aí de repente o que acontece? Ele olha para Jesus e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, você é um cara feliz, porque isso não vem pela inteligência humana. Há algumas centenas de anos, alguns milênios, as pessoas desejando entender quem é Jesus. Mas o Pai veio e mostrou para você, Pedro, você é feliz. Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer na sua vida, porque você entendeu quem eu sou. A sua vida vai mudar, Pedro. Você não vai ser mais aquela pessoa, filho do trovão. Você agora vai ser um homem doce, amável, terno, porque você entendeu quem eu sou. Aí você vem na igreja, frequenta a igreja. Enquanto isso não acontecer com você, você não entenderá quem é Jesus e não entenderá o que é a igreja. É uma loucura. Jesus era esperado. E a ideia dos judeus é que ele viria na glória, no poder. Ele nasce numa estrebaria, transpirava como eu e você, não tinha ar-condicionado, não tinha nada disso. E ele ali vivendo, convivendo, caindo, levantando, cicatrizando, e vivia, e de repente explodia na vida das pessoas com quem ele convivia, o amor, a graça, a cura, o perdão. E eles, estupefatos, não tinha conveniências, tinha, tu és o Cristo. Hoje, a gente fica racionalizando a fé. Hoje há milhões de pessoas dentro das igrejas querendo saber quem é Jesus. E o mais grave é que em muitos desses espaços que se chamam igreja, as pessoas não ouvem quem é Jesus.
Não é carne nem sangue, Pedro. É essa loucura divina, essa graça de Deus que vem até você e te encontra. Então, a igreja nasce dessa revelação de quem é Jesus e dessa resposta que você dá. É um namoro. Eu gosto de usar essa figura do namoro, porque eu me lembro, da minha pré-adolescência. Eu não sei como é que é hoje, que os pré-adolescentes fazem, Eu lembro como é que eu fazia, Então era muito legal. Eu lembro, eu olho para trás e falo, gente, podia ser assim de novo, Eu, aquele menino pobre, morava numa cidadezinha pequena, aí os pré-adolescentes naquela época gostavam mais das mocinhas mais velhas um pouquinho, Então, eles sempre procuravam as mocinhas assim de 13, Se tinha 11, procurava de 13, 14, E a gente ficava apaixonado, mas não podia falar, Porque senão morria de vergonha. Aí o que a gente fazia? No meu caso, eu fazia assim, Eu não tinha muita roupa, Então, vivia na rua, de short, jogando bola o dia inteiro, Aí, de repente, eu pensava assim, bom, eu estou gostando daquela menina, acho que eu vou dar uma passadinha lá, para ver se ela está lá, Aí você dava uma arrumadinha, ajeitava o short, A camiseta, geralmente, a gente levava assim no ombro, Porque nem vestia, aquele calorzão, aquela loucura, Então, pegava a camisetinha, botava a camisetinha, passava na frente da casa da menina e dava uma olhadinha para ver se a gente via ela lá. Ela nunca estava lá, Mas a gente passava assim mesmo. Aí daqui a pouco você voltava para ver novamente, era um namoro. A esperança é de que tivesse um olhar dela para a gente. Deus, todos os dias, Ele passa na sua vida. Todos os dias Ele passa. Às vezes Ele passa bem devagarinho para ver se você dá uma olhada para Ele. E você envolvido nos seus pecados, envolvido nas suas loucuras, envolvido nas suas ambições, envolvido nas coisas daqui da terra, você não olha para Ele. Você não o vê. Mas Ele não desiste, Ele continua, Ele volta. Eu, com o tempo, eu desistia. Essa menina nunca está aí, eu vou dar um outro jeito. E eu passava todo exibido, Deus é tão maravilhoso que Ele volta todos os dias. Quando você levanta, Ele já está lá. Quando você anda, vai nas ruas, Ele já chegou na sua vida. Quando você vai adiante, Ele já chegou. Porque Ele quer se revelar a você. Ele quer se mostrar para você. Ele quer que você diga, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque quando isso acontecer, a sua vida vai mudar. Eu vou encerrar. O meu amigo Rafael, nós combinamos ali que ele vai dar um aviso para mim, Combinado. Boa, Rafael. Ele já me avisou que eu falei 43 minutos. Então, eu vou encerrar. 5 minutinhos, amém? Amém,zinho assim, bastante. Não dá para parar agora, não? Então, gente, a última definição da igreja. A igreja é a reunião de quem tem a consciência gerada pela revelação. Agora preste atenção, por favor, e eu encerro. A fé e os valores são os princípios, são as coisas que nós guardamos no coração e que nós não abrimos mão por nada, são os valores. Por exemplo, só para você entender, um carro, a gente diz, não, eu tenho um valor, é o carro. Não, carro não é valor, carro é um bem material. Um valor, por exemplo, é a sua mãe. Você guarda no coração, nunca você esquece. Isso é o valor. Mais ou menos, Então, no Evangelho tem 2 valores preciosos, que nunca podem ser esquecidos.
Amar a Deus e amar o próximo. Esses são os dois valores que norteiam a vida. Então, quando você crê em Jesus e tem esses dois valores, você tem a consciência trabalhada por Deus. E a fé, os valores e a consciência nos levam a tomar as decisões, a fazer as escolhas, a ter os comportamentos que a gente deve ter. Então o texto diz assim, Jesus diz para Pedro: feliz tu és, dar-te-eis as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares será desligado nos céus. Então, quando você crê em Jesus, você tem fé, e quando você toma consciência de quem é Jesus e vive pelos valores dele, você tem consciência. Cada um de nós somos uma unidade de consciência. É por isso que quando a gente se encontra como pessoas cristãs, ainda que a gente não conheça as pessoas, há uma conspiração a favor do reino. Quando você encontra uma pessoa que crê como você em Jesus, você vai a favor do reino. A igreja é uma edificação divina, que encontra espaço no coração daqueles que creem nele. Então, quando a gente se reúne, 2 ou 3, com fé e com essa consciência, e a gente trabalha e diz, Deus tem razão, aí Deus concorda conosco lá no céu, como eu expliquei no início. Então assim, gente, quem tem essa fé em Jesus, mas não tem os valores, ainda está na infância da vida cristã. Quem tem apenas essa consciência, Jesus é Deus, é bom, tem esses valores, mas não crê nele, está racionalizando. É por isso que você precisa experimentar, porque a fé e a consciência trabalham a favor do reino, a favor do bem. A igreja é a expressão disso. Mas nem toda reunião, em nome de Jesus, é igreja. E eu encerro dizendo para vocês o seguinte: quinta-feira passada eu fui numa formatura. A Unicesumar reuniu lá na arena do centro de exposição daqui da cidade, 15 mil pessoas. Havia muitos formandos, entre eles o pastor Ed e outros que eu fiquei sabendo depois, né, senão teria dado um abraço em cada um que se formou lá. E ali haviam muitos irmãos da nossa igreja, portanto, cremos que a igreja estava lá. Mas aquela reunião era a reunião da igreja? Não, não era. Mas a igreja estava lá? Estava. Esta aqui é uma reunião da igreja. Todo mundo que está aqui é igreja? A gente não sabe. Mas você sabe. E vós? Que dizeis que eu sou? É a resposta que você dá, que diz se você é igreja ou não. A igreja é você, quando você responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu encerro dizendo a vocês assim, talvez para alguns de vocês isso não tenha tido muito sentido o que foi dito aqui. Mas para aqueles que podem dizer, com fé e consciência, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, fez todo sentido. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde.